Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sal Podcast. Eu sou a Maria Clara Carleto e esses são os meus pais, Fábio e Mônica Carleto. É um prazer tê-los novamente. Olá! Nós estamos falando do quê? A Rutinha é boa, Maldade. a Raquel é má. A Rutinha é boa, a Raquel é má. É aquela novela? Rutinha é boa. Eu achei que era A novela. Rutinha é boa, a Raquel é má. Eu amo a Rutinha querida de mim. Socorro, É. Rafael! Ah, tá. Entendi. É. Não, os entendedores entenderão. Tá bom. É. Então Porque tá você é bom. muito pequena, você não sabe. Muito jovenzinha. Muito novinha. Muita referência desse suprassumo da cultura popular brasileira. Novela. Só que não. É, só que não. Nós estávamos aqui naquele papo gostoso, leve. Super tranquilo. Isso. Uma vibe bem soft. Em que nós falávamos sobre a questão da retratação do bem e do mal nas séries, na mídia, em tudo isso. Certo, esposa? Certo. Sempre lapidar e sapientíssimo. Não, o que eu ia dizer pra você que Certo. não tá certo, mas é o que temos, né? Certo, pra não hoje. tá, né? É bom não tá, mas tá bom. Né? É a vida. C'est la vie. E aí, a gente ia entrar um pouco mais nas retratações do bem e do mal propriamente ditas, né? Em alguns episódios, a Maria Clara falou de uma dica de leitura. Mas antes eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Roda Muc, Doc Fácil, Matrix Contabilidade, Patrão Rig Cruz Advogados, Spa Júlio Ganico, Shake Agência, Vivi Jax Nutricionista, Marcel Lima Planejador Financeiro, Camila Milagre Alta Joalheria, Família Thompson e Spinehead. Muito obrigado, Deus os abençoe. Obrigada, pessoal. Quer começar com a dica, Maria? Eu? É? Pode ser. Ou quer que eu comece esculhambando também? Vamos escolher, tamo pra vai, jogo. jogar na bagunça. É que eu gosto de falar as coisas assim, bem do nada. Tipo, Tá. uau, um livro, sabe? Uhum. Então vamos lá. A gente, só fazendo uma recapitulação breve, né? Assim, só 20 minutos lembrando... Não, mentira. Nós falávamos da questão... Eu esqueci de novo. Isso aconteceu no episódio anterior. Eu já estou tomando magnésio, um pool de magnésio, para falar a verdade. Uma suplementação. Mas como vocês podem ver, ainda não está fazendo tanto efeito. Né? Eu acho que precisava descansar mais, hein, amor? Ai, não dá, amor. Não dá, né? Então tá. Então chega de reclamação, vamos trabalhar. Vamos lá. Então, Você tá fazendo igual o público de La Casa de Papel. é verdade. É. A gente Brincadeira. falou Tava falando dos personagens maus, Isso, que dessa as troca, pessoas... da ideia de que independência, essa ideia de liberdade, a ideia de liberdade está muito contradita nos tempos atuais, de né? querer fazer um personagem mau, ficar bonito, parecer bacana e tal. É isso Essa aí. relativização do que é bom e do que é ruim Sim. em produções culturais. E aí, uma coisa que eu esqueci de comentar no outro episódio, que eu acho que talvez seja um dos pontos mais essenciais, assim, dessa questão, é a ascensão da popularidade dessa imagem do anti-herói. Uhum. Ai, tipo, o Loki, não sei o quê. Ai, gente, eu acho tão batido. Porque é um recurso que pode ficar interessante se você souber usá-lo de uma maneira boa, de uma maneira que não subverta os arquétipos que a gente também discutiu no Sim. outro episódio e Sim. tudo mais. Só que geralmente é conduzido de um jeito muito nebuloso, assim, naquela famosa área cinzenta da moralidade, que o cara não é nem bom nem ruim, enfim. Você sabe o que acontece assim, né? Se você observar o atual mandatário, por exemplo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele se elegeu com um discurso de nós contra eles, de que existe um sistema opressor. Ele se tornou o sistema, continuou usando o mesmo discurso. Ele intensificou e levou a um nível nunca antes conhecido, né? Os esquemas mesmo De corrupção. de corrupção, né? Ou ele, ou o partido, como queira, né? Nós vimos o que aconteceu. Você entendeu, né? Então, o Brasil viveu uma corrupção endêmica enquanto ele era o mandatário, na melhor das hipóteses, certo? Alguém queira defendê-lo muito. E eu não tô aqui também só para ficar demonizando o cara, porque eu tenho mais o que fazer. Mas, ele na condição de presidente, portanto, a cadeira mais importante do sistema, ele continuava falando do sistema e do nós contra eles. Ele, sendo elite, continuava falando de uma briga contra a elite. E colando, certo?
E aí ele foi preso dentro do mesmo discurso, ganhou a eleição dentro do mesmo discurso e continua agora no governo dentro do mesmo discurso. Ou seja, você vê como cola. É uma ideia que vai sendo incutida, né? De que tem uma... É o nós contra eles. Eles quem? Não interessa. Nós aqui. Eles lá. Eles lá. É eles. É uma instância imaginária. E aí todo mundo tem a ideia do anti-herói, porque o anti-herói é o cara que luta contra eles. Sejam eles quem forem. Você sabe que no episódio passado, enquanto você estava falando, eu estava pensando exatamente nisso. E pensando também numa cultura que é própria do brasileiro, que a gente, infelizmente, é conhecido, né? Por essa questão do jeitinho brasileiro, né? Então, assim, você ouve falar, né? E tal, vai viajar. A gente falou disso também no episódio... No primeiro episódio do ano, né? Que foi há, sei lá, umas 3 semanas atrás. Aí, se você acompanha a gente aí regularmente, né? Em que a gente falava disso, que o brasileiro tem essa coisa, né? De que a gente não passa nenhuma dificuldade, assim, que é do mundo, que tá inerente. Você não tem tremor de terra, não tem nada assim. Não tem guerra de verdade, né? Guerra. O que a gente tem, mas Mônica, a gente tem enchente, né? Em São Paulo, no sul, não sei o quê. Mas a enchente acontece porque a gente foi crescendo uma cidade, né, desregradamente. E já começa por aí. Não teve uma... A gente que provocou, não é um negócio que se abate sobre nós. Então é diferente, porque você sabe que ali foi a gente que mudou um sistema de um rio, não sei o que e tal. Então, derruba a casa, cobre um monte de lugar, não sei o que, acaba com um monte de coisa, acaba. Só que foi uma coisa provocada por nós, não é algo que é próprio da natureza, né? Então, um abalo sísmico, um vulcão em erupção e tal, é diferente. Essas coisas forjam o caráter das pessoas de uma forma diferente, né? Você tá ali e você sabe que, né, num estalar de dedos a coisa toda pode mudar. Então, acho que isso também... Mas veja, olha que interessante, porque essa questão aí de subverter um personagem, né, do anti-herói, não sei o que, isso é uma coisa do mundo de hoje. Mas no Brasil isso ganha uma força, não sei, as pessoas acham bonito. Você estava falando disso no episódio. Eu aprendi na escola, na aula de literatura, eu achei tão interessante o dia que eu descobri isso. A gente estava aprendendo sobre os movimentos do realismo, que é como se o realismo é tipo um movimentão, e aí tem o realismo como um submovimento, tipo como São Paulo, além de ser um estado, tem a cidade, né? E aí, em um desses submovimentos, que foi tipo assim, acho que era o século XIX, assim, meados do século XIX, teve um cara, cujo nome eu esqueci agora, desculpa, mas que ele escreveu a primeira história de anti-herói, trazendo essa figura, assim, pra literatura brasileira, e, tipo assim, casou muito, e o cara fez um sucesso estrondoso. É uma história super interessante, justamente porque ele vive muito nessa área cinzenta, assim, tipo, entre moral e amoral, e a gente aprendeu, tipo, sobre como ele usou a cultura brasileira pra, tipo, realçar, assim, essa imagem que tava ficando popular, assim, em outras literaturas. Não é Machado de Assis, não, né? Não. É um outro lá. Ele não era naturalista. Não vou lembrar, gente. Dependendo, eu coloco na descrição. Mas isso coloca em pé. Diga, filho. Não, eu ia falar, por exemplo, de Dom Casmurro, né? Porque isso causa, assim, nas pessoas... O Bentinho é um fracote, né? Mas causa nas pessoas, assim... uma coisa, né, dessa coisa da dúvida e tal, mas ainda é legal, né? É legal, porque é Machado de Assis e tal. Alguns autores colocam isso exatamente para expor essa natureza da humanidade. Então, é por isso que eu tô falando, acho que foi isso que o Machado de Assis quis trazer, né? Mas total. O anti-herói, em última análise, é a vingança perfeita de todo covarde, de todo fracassado. Ele é a vingança perfeita, ainda que utópica, né? É uma projeção, em última análise, além de tudo, é uma vingança covarde, cínica e invejosa.
Porque ele queria ser o que o anti-herói é, sem jamais conseguir. Ele fica imaginando como seria ser aquele que coloca sob seu jugo, de sua vontade, o sistema de joelhos. Nós adoramos, o brasileiro adora a história de uma prostituta, de um ladrão, de um trambiqueiro. Toda novela, você pode ver como eles adoram, né? Como se incensa essa figura. Por quê? Porque a gente sempre olha para os fins, independente dos meios. É muito típico da nossa... Para quem não consegue fazer nada de jeito nenhum, chegar a algum lugar já basta, não importa quem você tem que trapacear para isso. Né? É a própria demonstração de uma cultura falida. Certo? Agora, quando a gente vai olhar, né, para o que tem sido vendido como vitória, quais são os valores que estão em voga agora? Fala-se muito da liberdade geográfica, né? É cada babaquice, Nômade digital. Nômade digital. Puta que pariu. Eu queria estar livre do inferno. Igual eu tô livre de querer ser um nômade digital. Eu nem sei, o que é isso? É o cara que pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, porque no fundo ele não trabalha, ele fica olhando o celular, caindo venda lá, ou seja, ele tá enganando algum trouxa. Né? Tá. Porque todo dia um trouxa sai na rua, né? E aí o esperto quer encontrá-lo. Eles querem promover esse encontro, o esperto poder continuar sendo esperto e o trouxa sendo mais trouxa. Então, o que as pessoas dizem, né? Que aliás é um discurso que é um pega-trouxa fantástico, né? Todo mundo está em busca de uma liberdade. E aí, parafraseando, acho que nossa professora Eni Valtíria, que dizia, não confunda liberdade com libertinagem. Quem nunca ouviu uma frase assim, né? Então, as pessoas acham que liberdade é fazer tudo aquilo que se tem desejo, tudo que dá na telha. Quando liberdade, na verdade, é a capacidade, a possibilidade volitiva humana de eleger o bem e de abraçá-lo. Sim. Certo? Isso é que é liberdade. Portanto, não é algo que você vai estar sem peso nenhum para carregar nas costas. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Liberdade é você escolher estar preso às coisas certas. Sim. Né? Quando você tem coisas difíceis para decidir. Isso. Né? Quando Isso. você tem escolhas. Eu preciso decidir, eu preciso fazer isso, aquilo. É aí que você... Sim. Aí eu vi uma moça conquista a agora liberdade. na internet dizendo o seguinte, né? Puta discurso também que cola pra caramba. Como é inacreditável como nós estamos indo mal, né? A moça dizendo, acho que é Mariana Rios o nome dela. Falou, olha, eu tô aqui pra falar de um negócio que todo final de ano, assim, tá todo mundo numa expectativa. Quando vira meia-noite, todo mundo tá muito animado e tal. Eu não consigo entrar nesse espírito. Eu me sinto muito esquisito e tal. É pra se sentir esquisito mesmo. Porque você não tá bem postado na vida. Sim. Né? E aí não tô falando do lugar onde você mora, ou do carro que você dirige e tal, o que muda? Né? Qual é a perspectiva para esse novo ano? No que é que você está mirando? Quando você está trabalhando por, vivendo por e preocupado com as coisas erradas, é evidente que nos momentos que você é chamado a perceber que os ciclos se encerram, que a vida está passando, é evidente que você não vai se sentir bem, porque você está mirando na coisa errada. Certo? E aí... De novo, né? A gente tem incensado coisas muito esquisitas. Eu encontrei um amigo, não é amigo, mas um cara muito legal com quem eu estudei e tal, hoje, e aí ele brincou comigo, que separou, né? Casou pela segunda vez, e aí fez aquela brincadeira típica, né? De que... E não fez por mal, o cara muito legal, é porque a gente repete o tempo todo, porque todo mundo fala. Então, eu sou um papagaio idiota, também vou falar também, né? Não tô dizendo que o rapaz é um papagaio idiota, vocês estão entendendo, né? O cara é muito legal, diga-se de passagem. Inclusive, quando eu encontrei com ele, ele falou, estudei com você lá no industrial e tal. Eu falei, cara, você foi meu bicho, né? Ele falou, fui. Eu falei, eu me comportei bem com você. De repente o cara tira uma chave de fenda, né? Enfia no seu crânio. Ai, né? que horror. A gente judiou muito, né? Da molecada lá, né? Então, mas até não eram umas brincadeiras que não eram como as piores que falam por aí, né? Mas enfim, falou, não, você foi muito legal, até porque eu entrava na brincadeira e tal, e foi tudo certo. Mas o cerne ele falou, pô, você vê, separei e tal, eu tive a chance de ficar solteiro, mas casei de novo, hahaha. Certo? De novo, eu não tô falando do meu camarada lá, tô falando dessa ideia de que isso é uma piada comum, né? E aí eu não quis constrangê-lo, mas talvez quis um pouco, e disse, não, cara, pô, casamento é bom. Ele falou, não, tô bem casado e tal. E aí engrenou.
A gente podia ter mantido a mesma conversa sem passar por essa piada. Mas a gente conta essa piada. Cara, não tem jeito. É porque você vê, né? Um assunto que eu acho até bom a gente recapitular isso aqui no Sal. Porque no episódio, quem assistiu o episódio anterior e não chegou já de paraquedas aqui, a gente terminou o episódio anterior assim, eu até um pouquinho angustiada, mas porque é isso, né? A gente não tá aqui pra dar resposta sobre nada, a gente tá conversando sobre uma série de assuntos, coisas que fazem parte aí do nosso dia a dia, né? E tentando entender juntos aí o que a gente faz com tudo isso, né? Muito embora Sim. a gente seja velho, a gente pode dar resposta sobre algumas coisas, vai. Sim. Mas enfim. E aí você tava falando desse seu amigo e eu, por acaso, hoje... lembrei já. Eu tava assistindo os stories de uma mãe que eu gosto bastante e tal, que ela não é tão conhecida assim, ela é mais da turminha da bolha. Uhum. E aí ela compartilhou um vídeo daquela moça lá, que inclusive nós somos colegas, que elas têm um podcast também, aquela... Vou falar aqui porque tá solto esse vídeo delas aí correndo por aí. O Bank lá, como é? Giovana, o Bank, tem a outra, Fernanda. Nossa, Paz Leme? Fernanda Paes Elas têm Leme. um blog? Elas têm, amor. Nossa. Faz bastante eu tempo. acho que eu sei. Deve ser E muito aí, legal de Tava assistir. lá conversando com elas, aquela outra atriz lá, que é a esposa do Lázaro Ramos. Thaís alguma coisa, não lembro. Araújo, Thaís Araújo, obrigada, é. Rafael. É. E aí, Chata ela pra tava. boneca também. Você não Mamãe. viu ela falando. Você não Nossa. viu ela falando. Ela tava falando assim. Não, porque tem que ser muito idiota pra casar com 25 anos. Muito idiota. Aí a Giovana Eubank fala assim: eu casei com 22. Aí ela, não, tá 22 vendo tudo que bem. idiota? Tá vendo que idiota? Ela, nossa, muito idiota. Gente, É que ela Aí, falou que ela mesma falou tinha de um casado com jeito bem- 25. ela falou de um Entendeu? jeito bem chulo o porquê que ela achava Tá bem idiota. na fita, hein, Lázaro? Por que ela achava idiota se casar com 25 anos? Gente, Porque vai curtir. não, porque vai poder não. transar Se com ela todo falasse mundo. isso, então, ela fala sobre isso. Não, porque aí eu podia ter. Podia dar pra quantos quisesse. Por que pra não dá agora? Gente, Casamento moderno. Dá agora. cara, como ela tem 2 filhos. O marido dela também podia dar pra todo mundo que ele quiser, ué. Tá tudo Gente, bem. eu fiquei assim, Por que eu eles se assisti preocupam? aquilo. Não dá pra entender. Eu fiquei assim, eu falei, gente, tá muito complicado. Maluco, Tá mano. muito complicado. O Rafael uma vez me deu uma grana, ou me pagou um almoço pra eu assistir um episódio inteiro de um podcast. Que foi ruim. Mas esse, Rafa, esse você teria que dobrar, triplicar a aposta, porque pra ver um... Imagina, eu queria estar livre do inferno, como eu tô livre de escolher, assim, por vontade de ver a Giovana Eubank e a Thaís Araújo falando sobre... Mano, sério mesmo? Pois Tá é. maluco, velho. Aí Então, a mina me mete uma dessa. essas coisas se juntam. De Claro. alguma maneira se juntam com esse Sim. assunto. Mas eu queria, Maria Clara, que você falasse desse livro, que eu estou curiosa, porque ela deixou a Sim. gente aqui com... Já eu falo Disse do que ia Berlim. dar né? uma recomendação de um livro no É da Thaís episódio Araújo? anterior. O livro que você vai... Então, Sim, na ai, meu verdade. Deus. É porque eu não falei pra eles que livro era, né? Thaís Araújo, Lázaro, Giovana, Bruno também. E a Fê. Fê, a gente sabe que vocês estão vendo aqui, então, ó, nada contra vocês. Tá bom? Todo o nosso amor, tá? Gratiluz. pra vocês. Gratiluz. Desculpa. A Fernanda Paes Leme tá grávida. Não tem até, nada não tá? contra eles, não, tadinhos, né? Só. É que eles costumam. Eles falam Sim, sempre não, dois comentei- idiomas junto, né? Comentei dessa fala. Eles- Fábio. Eles falam Fábio. 2 idiomas ao mesmo tempo, né? Português e Fala. merda, né? Eles falam. O mas tá bom. processo vem. Ai, meu Deus do céu. Processo é só brincadeira. Eles podem falar o que eles quiserem, tá tudo certo. Né? Eu não recomendo que você ouça. Eles vão dizer a mesma coisa sobre nós. Você acha que eles vão falar o quê? Assiste só o podcast, eles nem sabem que a gente Nunca, existe. jamais. Mas se soubessem falar Se que a gente soubesse, é ia uns falar que malucos. era. Eles param de Beleza. consumir sal. Só fala groselha. Pode ver. Pode crer. Eles pedalam a bike dele, nós pedalamos a nossa e tá tudo bem. Tá né? tudo certo. Não precisa processar não, mas também quer processar, toca o pau. Entra na fila, né? É uma fila tão longa. Então,
Não, você tá brincando? Eu tô brincando, Não, mas... você não sabe o quanto eu já respondi de processo por causa Não, eu de já ouvi umas expressão. histórias. Ah, já é um monte já. Então, Não é um monte, não. Um gente. monte? Não Na é época um do monte. jornal? Ah, eu na pessoa física? Ah, sim. Eu na pessoa física, poucos, mas na pessoa jurídica, meu pai perdeu os direitos políticos uma vez por causa de processo de direito de opinião. Um negócio absurdo. Né? E a justiça. Imagina hoje em dia. A justiça tá aí, inclusive, né? Tem de tudo, né? Você vê? Então. Gente, cada história vamos que eles mudar de começam a assunto, contar, vai. um dia que eles falaram que era amigo do Mamonas Assassinas, eu fiquei tipo, Não, eu Seu não era pai, amigo deles, eu era conhecido, Não era. assim, não eu era também amigo, não era. amigo. A minha tia né? era. Mas a sua tia era. gente, Sua enfim, tia era. doideiras à parte, né? O pai dos meus sobrinhos, que é o Alexandre, ele fez as fotos do estúdio do Mamonas Ah lá, Assassinas. te falei. Só ele É. tem essas fotos. Né? A gente era mais fã do que amigo, né? Ah, é. Embora teve vezes que tava eu, o Jim, mais duas pessoas, ele tocando violão lá, cantando pra nós, tá? Mas não chegava a ser amigo, né? Nunca fui na casa dele. Me contaram as histórias erradas. Tô brincando, tô brincando. Mas todo mundo que era de secap e força essa barra. Não, meu amigo, pô, imagina. Era mais certo dizer que o Júlio era meu amigo, porque ele me dava carona lá do fundo do secap até o... né? O Dinho, ninguém queria carona com ele, porque ele andava empinando a moto. Putz, o Dinho era vida louca, mano. Cara, uma Vai, figura, Má, figura fala extraordinária. do filme. Assistam. Não, brincadeira. Eu não vi o Meu documentário. Deus. Mas eu vou ver esse documentário. Livro. Do Livro. Do Mamonas. Ai, Maria, livro? Tá, seguinte. Se por ela cortava essas paradas. Claro, né, gente? Mônica, podcast é assim, Mônica. É assim. A gente Não é fala, a gente planejadinho. vaga. No No jogo. Vai. Bom, então, eu nem parece que assisti a Náufragos, né? Então, parei. O livro que eu tenho pra recomendar, gente, como a gente tinha, inclusive, suscitado essa ideia no último episódio também, é uma distopia. E, na verdade, é um prequel de Que outra... isso? Eu vou explicar, tá? Calma aí, Precisa mesmo. calma. Então, de uma outra franquia. Prequel é quando, tipo, você tem uma história bonitinha e aí você resolve fazer uma outra história contando algo que se passou antes desses eventos da franquia original. Então é pre... Prequel, é tipo assim, Ah. prequel. O que é quel? O que é quel? Quel é tipo... Tá, é uma coisa que eu não Mas sei beleza. exatamente. Tá bom. Já teve vezes de eu pegar essa palavra em lugares e eu entender pelo contexto, mas Então o Berlim lá, o da série do Netflix, também porque ele vem antes. ele vem antes? Muitas séries fazem isso, né? Então, porque quando Estão ele... fazendo, né, agora. Eu acho que o Better Call Saul também é antes do Breaking Bad. Então, porque tem spin-off e tem prequel. Aí não sei se todo prequel é Eu spin-off. acho que spin-off É depois. Acho que spin-off é restritamente. é o que vai pra Depois. depois. Se você queria saber qual é o livro que a Maria Clara ia Não falar, vai- não fala. entenda. Vai falar assim, Entenda. então. Não vai Se dar. eu conseguir, eu vou deixar aqui na descrição pra Para, vocês, mamãe. porque... Tá bom. O nome do livro é A Cantiga dos Pássaros das Serpentes. E é um livro muito interessante, porque apesar de ser uma prequel, se você nunca tiver visto nenhum dos filmes de Jogos Vorazes, que é a franquia original do livro, você vai entender a história perfeitamente. E eu acho que, na verdade, eu queria muito, muito, muito ter lido esse livro antes de ter conhecido qualquer coisa da história. Porque eu acho que teria sido muito Legal. mais enriquecedor, assim. Levou só 20 minutos pra ela falar o nome do Não, livro então. de onde saiu, mas tá bom. Vamos parar. Tá bom. Vamos parar com Vamos parar. bullying. Vamos parar com bullying. Só eu posso. Então, Tá bom, meu café acabou. Café! tá bom. Quero café! Não. É muito aleatório, né? Da hora! Vamos falar, quem que tem essa caneca do Fábio hoje? Né? Vai lá. Será que ainda tem café na caneca? É. Então, tem água aqui. Enfim, aí ele É um- saiu dos Jogos Vorazes, né? Ele é o que vem antes dos Jogos Então, é a Vorazes. história do presidente. Porque o presidente é retratado como o vilãozão da história e não sei o quê. E aí o livro é sobre a juventude e um pouco de como o presidente ele se ferrou antes de ascender ao poder. Tá. E assim, é muito interessante porque os livros originais eles são narrados em primeira pessoa pela protagonista, a Katniss, tudo. E ela é uma pessoa mais introvertida, assim, e ela é muito metódica, beleza, e ela não é uma pessoa super amorzinho e tudo mais. Mas você percebe ali que ela tem uma bússola moral, ela
quer fazer o que é certo, ela entende isso. Esse outro, ele é narrado em terceira pessoa, mas a gente pega muito dos pensamentos. O livro vai muito pela perspectiva do protagonista, que agora é o presidente. No caso, o vilão da história, né? O presidente Snow. E assim... É o Sutherland, o presidente, né? Não. Ah, não, é o ator, né? O ator Eu acho que é. É o pai do Jack Bauer. Donald, não sei o quê. Donald Sutherland, que é pai do Kiefer, né? Kiefer Sutherland, né? Eu gosto muito deles. Acho muito maneiro Também que a gosto sobrancelha dessa família. do Donald. Assim, Tá maluco, né, mano? Adoro essa família. O que não é difícil, mas ele tem mais cabelo na sobrancelha do que na cabeça, né? pois é. E, cara, que coisa louca. É um livro muito bem escrito, assim, e eu acho que ele aborda muito bem essa questão da moralidade e da natureza da maldade. Eu acho que a Suzanne Collins, ela se destaca muito, que é a escritora desse livro, tá? Ela se destaca muito no meio dessas distopias e livros adolescentes, assim, porque corre um grande risco de ficar meio batido, ficar meio... O próprio Maze Runner, que eu tinha comentado, que eu assisti com meu irmão, que eu gosto bastante também, em última análise é ruim, porque o cara pega um monte de clichê, ele faz um Frankenstein, assim, uma maçaroca, aí tem zumbi, e aí tem a máquina, e aí tem não sei o que, fica meio zoado, mas é divertido. Tem como ser bom um filme de zumbi? Você tem que forçar bastante, né? Eu acho uma ideia, eu respeito muito quem gosta, mas eu acho uma ideia tão idiota que eu não sei como é que ele consegue conjugar zumbi com um filme bom. Eu não sei. Olha, eu acho não que poderia nem dá pra falar fazer. sobre esse assunto, Dá gente. pra fazer lá. Dá? É? Eu acho que dá. Porque tem um autor que eu não me lembro o nome. Ó, isso tem a ver, né, com o nosso assunto. Porque o cara, sabe o que ele fez? Que ele pegou livros clássicos, assim, maravilhosos do cinema e reescreveu contando histórias, colocando zumbi no meio da história. E ele Até o fez filme que você isso. gosta lá, né? Orgulho, Então, Preconceito e ele e fez Zumbis. isso com orgulho, Jesus. preconceito, cara. Orgulho, preconceito e zumbis. Então, assim, é um negócio tão grotesco, tão grotesco. E eu tô dizendo porque eu não consegui ler até o final, né, obviamente. Mas eu li uma parte. Você foi ler? Eu tinha esse livro, na verdade, né? Eu comprei. Eu vi essa merda lá. Falei, nossa, Então, Orgulho, há muitos Preconceito e anos Zumbis. atrás eu comprei porque eu queria ter Já vi o filme. uma edição do livro mais nova e tal. E aí a moça na loja falou pra mim, tem esse aqui. E zumbis e tipo... Falei, ué, tem alguma coisa estranha aqui, né? Mas eu fui na onda da moça. Nossa. Olha, eu fiquei arrasada. É como você pegar Acho que eu qualquer coisa queimei, da viu? culinária ou da E confeitaria. você coloca a calda de miojo em cima. Não, Tipo... merda, né, você teria que colocar. Porque calda de miojo, o nome miojo ainda faz sentido, né? Ele fez isso, gente. Ele fez Nossa, isso. pitadas de merda Não- em alguma coisa A de comer. Lily James, que é aquela atriz que faz a Cinderela no live action, ela fez esse filme, se eu não me engano. Ai, A única bomba Então, já que tem na transformaram até em filmografia filme. dela, porque coitada, né? Cara, horrível, horrível. Eu que nunca bobagem, assisti. né? Mas eu Mas já vi tem em muita catálogos. gente pra consumir essas coisas, Tem. né? Tem. Então, assim, claro, você pode ver uma vez um besterol, uma coisa pra dar uma desopilada. Aham. Beleza, não é isso que nós estamos falando. Você pode fazer o que você quiser. Você só precisa saber que quando você faz essa escolha, você tá fazendo uma escolha ruim, Sim. né? Então, não sei se eu já devo entrar em Berlim. Não, eu Não, tenho que ela vai terminar uma falar coisa. também. Eu Tá. tô aqui na minha cabeça, eu parei aqui. Tá bom. Eu apertei ali? Acho que não, Sim, mano. nossa. Acho que não. Sim. Acho que Eu não. vou Fala. Não. Você pode apertar tudo aqui também, essa semana e tudo. Pois não, Maria. Pois não. Lingueza. Oxe. Então, Você tava falando Calma, eu que a lembrei. autora fala, Porque- retrata o mal. não, então, porque ela faz isso muito bem, porque além da escrita dela ser melhor do que a maioria dessa galera que se aventurou nesse gênero, assim, distopia e não sei o quê, que ficou muito em alta, tipo, ali, de 2010 a 2020, principalmente. Mas ela se destaca também porque eu acho que ela é quem melhor retrata essa coisa do bem e do mal. E apesar dela colocar personagens que são um pouco área cinzenta, fica muito claro o que é que eles estão fazendo, tipo, de perdido, assim, de não saber. Fica muito claro o que é bom e o que é ruim. E nesse livro, especificamente, da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, existem muitos paralelos. Eu acho que é muito legal porque é um livro meio simbólico, assim. Então, existem muitas alegorias, assim, que ela faz, tipo, com, sei lá, animais que aparecem. Tanto que
pássaros e serpentes, né? Então, tem um laboratório lá de uma professora da faculdade dele, que ela mexe com cobras, e aí tem vários paralelos com o que ele vem a fazer na franquia depois, e com coisas que ele mudou no próprio comportamento, e como os outros personagens mudam ele. E desses personagens desse livro, né, da prequel, com a franquia original, e é muito, muito interessante, porque aí você fala, nossa, provavelmente ele lembrava desse cara aqui, que, sei lá, morreu, ele fez alguma coisa, ele, por exemplo, ele se sente profundamente incomodado com um colega dele da faculdade, que ele ascendeu socialmente lá pra cidade onde ele mora, que é tipo a cidade mais rica do país, e antes ele morava num distrito lá, ele era pobre, e ele se incomoda profundamente, e aí você vai entendendo por quê, como a cabeça dele é doida, assim, que é um raciocínio completamente elitista e maluco, mas que ele acha que está seguindo um padrão moral, digamos assim, porque ele nem chega a pensar no que é certo e o que é errado. Sim. Mas que ele pensa, é assim que se vive, você tem que fazer isso, então o meu colega se importar mais em ajudar em dar um sanduíche lá pra pessoa pobre que tá na rua, isso é estranho, sendo que ele poderia estar fazendo X, estar fazendo tananã. E é diferente do Cruella, por exemplo, que é aquele filme que fizeram contando a história da Cruella, não sei o que acaba tendo uma relativização da história da Malévola, que fizeram um filme depois. Aqui você fica com ódio do personagem. E ao mesmo tempo... Entendi, ela fez ele mal, é isso ela que você tá fez, dizendo. então, mas é muito bem construído, porque não é aquele super mal caricato, que chega a ser um pouco infantil. Ele é maldoso. Ele é maldoso, certo? Mas você consegue sentir empatia em alguns momentos. Você vê que, tipo, ele tem coração, ele gosta das pessoas, ele é uma pessoa humana. Humana, isso. Mas ele é mau. Então eu acho que é uma leitura muito sensível, assim, então, que ela mas fez. Eu gosto disso, legal você falar disso. É muito bom porque esse livro, cara. Acho que é um pouco disso. Gente, eu não li o livro, mas eu já vi algumas pessoas falando sobre, porque ele está na minha lista para um dia eu ler, inclusive porque Maria Clara tem este livro. Crime e Castigo, do Dostoiévski. Nossa. Que, pelo que eu já vi pessoas falando sobre o livro, ele retrata exatamente, né, essa humanidade que tem a maldade, que tem... Então, e aí me vem, né, quando eu vejo pessoas, professores que a gente tem e tal, que falam isso, né, da importância da gente ler os clássicos e tal, é porque exatamente nesses livros você encontra o retrato de verdade do bem e do mal, e você consegue entender. Então, você consegue diferenciar, né? Sim. E aí você deu um exemplo bem legal aí, atual, que foi esse filme da Cruella, que eu não me animei de assistir, porque eles realmente, ficou assim, eles relativizaram uma personagem que era muito ruim no desenho, Sim. né? A Cruella. Uma bruxona, feia, horrorosa e má. E no filme, que eu assisti uns vídeos e tal, ela é linda, porque é a Emma Stone, né? Você assistiu, eu lembro. É a Emma Stone, que é maravilhosa, que você já fica, não, adoro a Emma Stone. Como é que ela vai ser má, né? Tipo, é difícil, né? Sim. Não sei se isso é bom ou se é ruim pra ela, porque como ela é atriz, né? O legal seria ela conseguir interpretar bem um personagem mau, de verdade, né? Sim. Mas pra mim já ficou tipo, não, Emma Stone não. Como é que ela foi ser bem a Cruella e tal? Sim. Não pegou, né? Não pegou. Porque relativizou o bem e o mal. Se você for ver, muitas vezes os personagens são vendidos como uma coisa ou outra, e acaba gerando uma confusão mesmo. Por quê? Nem tudo que é bom é gostoso, nem tudo que é gostoso é bom. A gente tende a achar que bom é o sujeito que faz aquilo que é a bondade. Certo? Que é o que é aprazível. Não o que é bom. Não é o bem duradouro, é o bem momentâneo. Sim. É oferecer àquele que espera algo, aquilo que este espera. Muitas vezes você atrapalha. Sim, né? O sujeito que nega alguma coisa, que torna as coisas mais difíceis,
ele pode parecer... Tanto que tem muitas histórias assim, né? Eu lembro de uma novela que era A Favorita, que era a Cláudia Raia e a Patrícia Pilar. E que você tinha a impressão de que uma era boa, a outra era ruim, e aí elas invertiam, depois desinvertiam mudou. e tal. Nossa. É uma leitura interessante, porque eu entendo o que a crítica quer mostrar. Ninguém é só bom ou só mal, certo? Aliás, as pessoas precisam de um drive para ser boas ou más, certo? Então, para o sujeito ser efetivamente bom, ele tem que ter capacidade para ser efetivamente mal. E a maior parte das pessoas evita ser bom de verdade porque evita ser mal de verdade. Como assim, Fábio? O sujeito acaba cortando os seus motores, limitando a sua capacidade de ser o que quer que seja, porque se ele tiver muito drive e puder ser bom de verdade, ele pode se perder uma hora e ser muito ruim. Certo? Pode, claro. Você pega o exemplo de São Paulo. São Paulo, o cara era um facínora antes de virar um baluarte do cristianismo. Certo? Então, Pois é. por que a gente, já foi dito aqui, por que a gente tem tanta vontade de extirpar da vida comunitária qualquer um que pareça muito mal? Porque a gente sabe que se esse cara, que é muito mais mal do que a gente sonha ser, decidir ser bom, ele vai passar por nós e nós não vamos ficar ele vai ser muito mais bom do que a gente é capaz de ser bom, né? E nesse caso, mais bom pode-se dizer, tá? Então, antes que você pense que houve um erro de português aqui. Você sabe que eu fico pensando aqui que essas coisas também estão ligadas muito com a educação das crianças, né? Sim. Então, quando, por exemplo, uma criança cai e aí você... Que é aquele clássico, né? Que a gente cresceu ouvindo isso e a gente já falou aqui no Sal sobre isso, que a gente tentou, de alguma maneira, fazer isso diferente com os nossos filhos. Que caiu, eu pergunto, machucou? Aonde machucou? Você se machucou? Eu lamento, doeu, é assim mesmo, faz parte, tá brincando, às vezes cai e tal. Porque o que a gente cresceu ouvindo ai, caiu, ai, não foi nada. Então a gente fica sempre tentando colocar um pano quente. Não foi nada e não chora. Então, ai, não precisa chorar, não foi nada. Então, assim... Pronto, passou. Cara, é difícil, né? Isso é um lado. Então, um lado você caiu, machucou, eu entendo que você esteja triste e que esteja doendo, então, ok, pode chorar. Entretanto, seu choro não vai mudar nada, você vai continuar com a dor, né? E só vai demorar pra passar. Como tudo, Não vai ser na hora que você quer, mas amanhã vai doer, provavelmente vai doer. Então, né, dar lugar para a dor e lembrar que a dor faz parte. Não fazer uma apologia da dor. Agora, ainda nessa questão, né, de como as coisas são retratadas, o casamento tem sido sumariamente atacado por todo o mainstream. Sumariamente atacado. Sim, faz tempo. Então vamos falar de Berlim, por exemplo. Né? E se você não gosta de spoiler, pode ser que aconteça uma coisa ou outra. E eu acho que você não deveria também, um pouco de frescura, ficar com muita preocupação com spoiler, porque senão ninguém via biografia, porque biografia você sabe o que vai acontecer no final. Não tinha por que ninguém ver a Paixão de Cristo, certo? No final, certo? Quase no final ele morre e mais pro final ele ressuscita. Todo mundo sabe o que vai acontecer, mas não é esse o ponto. O ponto é como é que a história se desenrola. Né? Então tenhamos um pouco mais de apreço pelo desenrolar, menos o fim. Vamos levar em conta o meio. Então você não vai se desfazer em 1000 pedaços se você quiser ver Berlim e se eu te der algum spoiler, tá? Até porque a série não é tão espetacular, né? Você não vai perder grande coisa. Bom, na trama, ele, como todos sabem, é um ladrão. Eles planejam um golpe contra uma casa de leilões e tem um cara lá que é o leiloeiro, ele é o chefe da paçoca lá. E esse cara é casado. Pela natureza do golpe, eles têm que ficar espionando a casa do cara. E o tal do ladrão se apaixona pela esposa do cara. Nossa. E eles vivem um torre do romance. Certo? Que ele vai cercando ela, né? De modo que... Ele acredita muito no amor, que na verdade é a maneira como ele chama a paixão. Certo? Que é aquele estado de arrebatamento, que ele fala que as coisas que mais importam na vida são o dinheiro e a paixão. Certo? Ou seja, ali o demônio zerou a vida. Certo? Então, tipo, tudo que não importa
não importa, né? Não importa tanto assim. É o que ele acha que importa mais. Muito bem, por que eu quero ilustrar isso? Porque muitas vezes o cinema, ou a televisão, ou os meios, ou a internet, vai tratar como um herói um cara que pega, por exemplo, uma esposa maltratada, ou uma mulher que pega um marido maltratado, desvalorizado, e que vai dar um colo para essa pessoa, certo? Vai oferecer a ela o carinho que não tem de seu cônjuge, certo? Olha só que obra bonita, não é? Olha que legal. E aí bota essa figura, esse homem ou essa mulher, como um herói ou uma heroína, certo? Quando, na verdade, o que se revela ali é uma pusilanimidade. Porque você não tinha nem que se aproximar de uma pessoa casada. É o que? Traduza. Pusilanimidade. Nossa. É o contrário de magnanimidade. Nossa. Né? Fuzi. Pusi. Vamos deixar na descrição essa palavra. Glossário do sal. A gente tinha que fazer um rios Glossário especial, do assim, sal. glossário do sal e botar só as palavras excêntricas que a gente Pusilânime é o sujeito ânime de alma, né? É a alma pobre. É a alma pequenada, né? Magnanimidade, magna alma, alma grande, alma elastecida, né? Então, pusilanimidade, né? Ou eu podia ter falado vagabundo, né? Vagabundo Funcionaria. funcionaria. Sim. Então, quer dizer, o sujeito que se aproxima de uma pessoa vitimizada e tal, ele é só um fraco. Porque ele se aproxima de alguém mais fácil de considerá-lo gostável porque está muito acostumado a ser mal tratado. Sim. Certo? E aí, os meios tratam como se essa figura fosse um herói ou uma heroína. Não, não é. É um canalha ou uma canalha. É só. Nada mais do que isso. E aí, é curioso porque um outro ladrão do bando fala, não, porque eu sou casado há muito tempo, etc e tal. E, né, o casamento é que é bom, a história de muitos anos. Isso que você quer é paixão, tal, mas isso passa. Depois o amor se... né? Ele se estabelece, etc e tal. E aí, mais pra frente, o tal do ladrão lá, o Berlim, ele quer mesmo ficar com a mina, porque ele quer que a mulher largue o cara. Ele não quer só roubar o cara. Ele quer ficar com a mulher do cara. Quer roubar o cara mesmo. Certo? E aí, ele consegue envolvê-la, ele realmente apaixonado, ele usa, novamente, os meios não importando para se chegar aos fins. Ele faz as piores coisas para conseguir mostrar para ela que ele é um bom cara, ou que ele é o cara da vida dela, ou qualquer coisa que vale. E aí, num determinado momento, a esposa daquele outro bandido, que ele era casado, etc e tal, o deixa por causa de um outro cara. E aí, num determinado momento, muito inoportuno, que eles estão lá no meio do roubo, ele fica putérrimo com o chefe do bando, que é o Berlim, porque ele tá fazendo a mesma coisa. Você tá acabando com o casamento, não sei o quê, parará, papá. Certo? E Berlim mata ele. Não. E aí eles depois trocam. Por quê? Quando a mulher o larga, né, o segundo bandido lá, que eu não lembro o nome dele, Guzmán, não lembro o nome dele, né? Também não é tão importante. Embora a atuação do cara seja primorosa. Dele e Berlim, 2 ótimos atores, né? Tem ótimos atores na série. E o roteiro é muito melhor do que o da Casa de Papel, né? O argumento é uma bosta, mas o roteiro, o desenrolar é muito competente, indiscutivelmente. Tá? Muito melhor do que o outro. É mais seco, sabe? Como que é o mesmo? O enredo ele é mais sequinho. É muito interessante do ponto de vista da competência do cara de fazer, né? Ele fez certo a coisa errada. E aí, como ele tá muito triste, etc, tal, ele acaba aparecendo uma tia lá num outro lugar, ele acaba se envolvendo com ela, e aí ele concorda com o Berlim. Nossa. Que o amor pode acontecer numa tarde, e que tudo bem, que tem que viver o momento, parará, o que ele tava desdizendo. E depois o Berlim fala, não, você é que tava certo, e não sei o que e tal coisa. Resultado, todos os casamentos desfeitos, todos eles transam lá com quem acham que tem que transar e tal, e é aquela bagunça, né? E a gente vai achando interessante e torcendo pelo bandido por causa da forma engenhosa como ele trata a coisa. Eu não torci não, hein, gente? Não, mas... Tô brincando. Né? Porque você quer ver um projeto dar certo. Sim.
Porque eu sinto que os projetos da vida dele estão sempre tropeçando em alguma coisa, porque ele se atrapalha e tal. Vê um negócio tão bem engendrado, que pensou em todos os aspectos e tal. Fala, puta, isso é muito legal, né? Mesmo que seja uma coisa nefasta. Eu não cheguei no final ainda da série, tá? Uhum. Enfim, e aí, no que eu tava falando... Que a gente acaba torcendo. Sim, porque os caras pensaram em todos os detalhes. Então, de novo, tem aquela projeção do indivíduo que fala, pô, eu queria também conseguir fazer um negócio desse. Né? Então, E fica ser torcendo pra dar feliz certo. e conquistar uma mulher bonita. Porque eles vão ficar com o não sei dinheiro, quê. com as joias, com não sei o que e Rico, tal. é. Exatamente. E aí, a mulher, que é a mulher do cara lá, do leiloeiro, teoricamente, ela sente falta de alguma coisa na vida, etc. Então, esse sujeito é que traz, o Berlim é que traz o frescor para ela de uma vida emocionante, parará, papá, certo? E para completar, e aí o spoiler dos spoilers, tá? Então, pula aí 1 minuto, se você vai É ficar um muito clássico horrorizadinho. também, essa coisa da mulher falar, né? Ai, não sei, eu queria algo que é uma maluquice, né? Dos tempos de hoje. assim. Todo mundo quer um amor pirotécnico, né? Sim, Solte sim, fogos, sim. que toque música o tempo inteiro e tal. Não basta uma coisa tranquila. Sim. A certeza e a segurança de você ter alguém para dividir uma vida comum para tem que sempre. ser um negócio muito louco, Uhum. Porque senão, é burro quem casou com 25 anos, porque tinha que curtir mais. Curtir o quê? Pra quê? Onde é que tudo isso vai acabar? Pra que nós existimos? Nós estamos aqui então pra curtir a vida? Sério mesmo? É sério. É muito curioso pra mim. Me deixa tonto pensar que tem gente que ainda que tem esse ideário bosta na cabeça. Que nós estamos aqui pra curtir, entendeu? A passeio. Tem, né, Fábio? Sim, e aí depois o que acontece? Será que não tem uma outra coisa, né? Então, de novo, porque aí todos os nossos contratempos, as dores de uma vida, elas parecem algo fora do lugar. Essa ideia de que Cristo veio para nos amar e para a gente ser feliz, etc e tal. Não, cara pálida. Ele veio para salvar a sua alma desde que você perceba que você precisa ser salvo. De que você não é uma pessoa assim tão inacreditavelmente incrível. Né? É que você é alguém que pode fazer coisas muito legais, mas que tem uma tendência à queda. E que você precisa ficar atento o tempo todo. Porque se você vacilar, É uma luta. você perde para as menores coisas. Aham. Esse é o grande lance. Não, mas se Deus já perdoou... Não, então, é porque você precisa fazer essa reconciliação o tempo inteiro. É o tempo inteiro esse processo de reconciliação. O tempo inteiro buscando essa ascese. E o tempo inteiro a gente falhando e Cristo fazendo a kenosis, né? Ele descendo para o nosso... Kenosis, a descida. Olha. Ele descendo para nos alcançar e a gente se esforçando para subir para alcançá-lo. Essa é a dinâmica. Sim. Enquanto você viver. E aí, todas essas dores desse mundo, né, todos os desconfortos, eles também cooperam para o bem de quem acredita e de quem busca a coisa certa. Outra recomendação de livro. Sobre o sentido da vida, do Viktor Frankl. Muito bom, fala exatamente sobre isso, assim. É um livro curto, facinho de ler, mas que preciosidade. A gente já falou aqui Muito em interessante. busca de sentido, e esse que você tá lendo, já leu? Terminou ou não? Não, tô na metade. Mas... Esse que você tá lendo, ele fala sobre como ele escreveu esse livro, o que é? Não, então, não é exatamente como ele escreveu. Acaba tendo um pouco disso. É praticamente um bate-papo, porque foi uma pessoa que, tipo, foi documentando, acho que 6 palestras dele, uma coisa assim, quando ele tava em um lugar lá. Isso tem lá na descrição do livro, acho que até no inicinho, assim, na introdução. Mas é muito interessante, porque ele batendo um papo sobre exatamente qual o sentido da vida. Mas eu acho que o que é mais interessante desse livro é que ele... o que chega mais perto da resposta para o título seria que não é a gente que deve perguntar as coisas para a vida, e sim a vida que faz perguntas, e somos nós as pessoas que tem que constantemente responder. Então, não tem... mas qual é o sentido da minha vida? A vida vai propor coisas para você, e aí você tem que responder. Não existe isso, porque você tá buscando uma coisa que não é sólida. Tem um momento que ele fala que a alegria nunca deve ser um objetivo, ela tem que ser consequência de esforço, de trabalho, e que
A verdadeira felicidade, ela fica ali. E você só vai alcançar enquanto... É muito bonito que ele pega um poema e coloca lá. É um ótimo livro. E tá... É pequenininho, gente. Essa ideia de buscar o significado no fim, ele é muito reducionista, né? Essa ideia. É uma ideia muito reducionista. E não esquece de falar... que você falou, e agora o grande spoiler. E aí não terminou. Sim, obrigado. Sim, A mulher que traiu o marido, né? Que foi roubado lá, que é o cara dos leilões e tal, Tá. e que foi incriminado injustamente. Ixi. Porque alguém precisava ser incriminado para os ladrões poderem fugir, etc e tal. Certo? Ela fica muito penalizada porque em algum momento ela fala, não, ele não faria isso, ele não roubaria isso. Ele é um homem bom, né? Mas aí ela vai descobrir, com os documentos que foram apreendidos dele, que são coisas que ele tinha num cofre dentro da casa que ela não sabia o que era, que ela nunca teve acesso, pô, ele era um desconhecido mesmo. No final, esse é o spoiler dos spoilers, ela descobre que o marido, a quem ela estava devotada no final, que ela já tinha abandonado o cara, falando, não quero mais você, que espécie de mulher eu sou, certo? Eu não posso dar um álibi pro meu marido porque eu tava com outro homem, não sei o que e tal. Ela ficou horrorizada consigo mesma, e aí descobre, ela que sempre quis ter um filho, que ele já tinha uma outra família, com um filho, etc. Que ele atraía por anos. O marido atraía por anos. E aí eu tô na parte em que Mas será provavelmente... que ele atraía ou era uma família antiga e ele não falou pra ela que ele tinha sido casado e tal? Hein? Traição mesmo. Se não me engano, ela é a mina que aparece no outro filme, na outra série. Eu acho que ela fica com ele, certo? Com a minha cabecinha de roteirista, eu acho que é o que vai acontecer. Ela vai ficar com o bandido. Por quê? Porque afinal de contas ele terá... Que bom que ela se envolveu com ele. Vixe. Certo? Porque o marido é que não prestava, quem presta é ele. Então vamos pra uma vida bandida. Assim como a Murilo, a inspetora, que era da polícia, depois se junta com o bandido lá, que é o Boa Morte, lá, que é o professor. Né? Então ela... Porque, porra, vai ficar lutando contra o crime, para um Estado opressor, etc. Esse é o grande lance. Certo? Então, no final das contas, é assim, ó. Eu sei que não é o caso de quem nos assiste aqui, mas se você se sente muito oprimido pelo sistema, no fim, é porque você é um fracote. Esse é o lance. Porque não tem sistema nenhum te oprimindo. Sim. Não é essa. Você tem opções. O meu país... Tem que trabalhar. Muda de país. Ganhar dinheiro. Mas a minha vai empresa trabalhar em outro país, empresa, vai ter também o governo do outro país. A vida impõe desafios. Só que todos os desafios que estão circunspectos aí à sua vida, eles estão contidos no plano de Deus. E se eles estão contidos no plano de Deus, eles em última análise são bons. Sim. Mas é muito difícil, você não sabe quando minha vida é difícil. É fácil para você falar. Pode ser. Pode ser que sua vida seja mais difícil que a minha. Né? Embora a minha também tenha lá seus sobressaltos. Entretanto, se isso está acontecendo, isso está previsto em toda a sistemática criada por Deus. Portanto, isso tem sua serventia. Inclusive, estava nas possibilidades do plano de Deus que seu filho unigênito viesse ao mundo, sofresse o que sofreu, para ter de pagar pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pela nossa humanidade, pela nossa fragilidade. Certo? E é uma coisa terrível. Um castigo muito cruento, mas em última análise ele também é bom. Sim. Porque se não fosse esse preço altíssimo, nós não teríamos o nosso Salvador. Sim. Né? Fábio, então você está dizendo que... Olha, se você não conseguiu entender o que eu estou dizendo, é lamentável. Aí já estamos falando de um problema de cognição. Né? O que eu estou dizendo em última análise, tudo aquilo que é profundamente desafiador extrai de nós alguma coisa. E faz com que a gente... transmute algo em nós para entregar uma outra coisa. Né? Algo que nos queima, por assim dizer, mal comparando, é claro, né? Fazendo uma figura aqui, quando você pega uma farinha, por exemplo, mistura ela com a água, lá, faz a massa e você submete ela ao fogo, né? Ele vai transformar ela numa outra coisa. Que sem o fogo, sem esse ardor, essa dificuldade, esse sacrifício, por assim dizer, não seria o que vai ser. E isso vale para um monte de outras coisas.
um fruto, uma flor, tem que morrer para dar vez a uma outra, uma semente, um outro broto. Tem uma beleza nisso, que é importante que a gente consiga ver. Porque senão a gente a gente traveste o bem de mal e o mal de bem. E a gente fica nessa confusão miserável que nós estamos vivendo. Uhum. Não é isso? Uhum, com certeza. Sim. Então. Na dúvida, recorra às escrituras. Porque todos os arquétipos estão contidos lá. Porque todos os roteiros, por melhor ou pior que sejam, né, por mais que eles tenham sido distorcidos, eles derivam de lá. Mas lá eles estão na sua essência. Plenitude. Estão na sua plenitude. Então, recorra às escrituras. Não sendo fundamentalista, porque senão você pode, na ânsia de ser purista demais, a gente pode correr o risco de ser um pouco sacrílego, né, ou farisaico. Então, não é essa a ideia, né? Mas, a gente sempre tem que ter em mente que nunca vai ser capaz de compreender tudo que tá lá, né? Sim. Mas a gente ser exposto seguidamente, é certo que alguns fragmentos dessa verdade a gente vai captar. Vão entrando. Né? E você pode contar com ajudas, né? Não sei se você é protestante, você pode contar com a ajuda dos seus pastores, dos seus mentores, daqueles que vieram antes de você e tem mais erudição. Se você é católico, como é o nosso caso, você vai poder contar sempre com o catecismo, né? Com bons sacerdotes, né? E assim, vai haver pastores, padres, leigos numa religião, noutra, qualquer que seja a sua profissão de fé, vai ter gente boa e gente ruim. Né? Vale lembrar que entre 12 que Cristo escolheu, 1 ou 8%, como queira, certo? Deu problema. E aí você vai achar o quê? Que Cristo estava distraído e que escolheu mal, que ele se equivocou, ou vai perceber que tem algo para ser dito e percebido aí. Que em qualquer colegiado de que você participe vai ter as pessoas más e que isso faz parte e que as egrégoras elas seguem e elas crescem, vão cumprindo seus propósitos, apesar daqueles que vão profanar o seu significado. Então, eu acho até que é uma explicação bastante simples, dá pra gente ter uma clareza de que qualquer que seja o lugar que você vai percorrer, vai ter gente, por melhor que seja o lugar, enfim, vai ter gente que vai falhar, e você precisa estar atento a isso. O bom é a gente poder conversar, né, sobre esses assuntos, sobre esses temas, e porque é isso, acho que quanto mais a gente conversar, a gente vai achando aí um respiro no meio disso tudo, né? E um caminho também, né, na criação dos filhos no mundo que é esse aí. Sim. Todo mundo, nesse mundo que nós estamos vivendo tão progressista, né? Tá todo mundo sempre tão olhando para frente. O que será que vai acontecer? Como é que vai ser? Né? Como é que eu vou me importar? Tá todo mundo muito ansioso para saber o que é que vem depois, o que a vida vai propor para depois. Né? Entretanto, como bons conservadores que somos, a gente vai dizer o seguinte: se você quer andar bem para frente, olha para trás. Olha para trás. Não repetir os mesmos erros, mas, sobretudo, buscar aqueles aprendizados que já estão consolidados, que estão conceituados e que, portanto, não cabe mais você ficar discutindo, né? Então, e também sobre isso de sempre olhar para frente, o que será que tem agora para acontecer e tal? Lembrar de que não se trata do que a vida tem pra gente, sim do que a gente tem a oferecer pra vida. Né? É isso aí. Então, na dúvida, olha para trás. Olha para o que veio antes, para aquilo que já está consolidado. E aí, se você for para trás, tem um ponto que você não precisa mais, né? Para antes do que está nos testamentos, você não precisa voltar. Tá? Já está bastante bom. E que você se lembre que aquilo que é, de fato, não é relativo, é absoluto, e que você sempre, fazendo um bom esforço, vai encontrar. Na dúvida, olhe para trás, busque a verdade. E a verdade não é só um punhado de escritos, a verdade é uma pessoa. Que
Que Deus abençoe você, seus negócios, seus projetos e que ilumine a sua e a nossa inteligência para que a gente tenha lampejos de sabedoria e que a gente saiba se movimentar à luz da verdade, do caminho da vida, nos passos que a gente vai dar para frente e que mesmo com as nossas limitações a gente consiga ser algo de mimetizável por aqueles que cruzam o nosso caminho. A gente é bem limitado, a gente é bem tranqueira, mas mesmo assim, não pelos nossos méritos, mas pela graça, cada um de nós tem alguma coisa a oferecer. E é esse o tipo de sucesso que a gente deseja para você. Deus abençoe você, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.